crianças do segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos começar um assunto novo, alimentos sagrados. Mas antes nós vamos organizar o nosso material. Separem lá o caderno, o lápis grafite e o lápis colorido e uma borracha. Eu aguardo! E agora, com bastante capricho, nós vamos anotar os dados de hoje, lá no seu caderno. A data de hoje, alimentos sagrados, ensino religioso. Eu aguardo.
vamos para um assunto diferente. Mas antes de começar esse assunto, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo que conta a história desse livro. O livro é A Cesta da Dona Maricota, dos autores Tatiana Belink e Martinez, da editora Paulinas. Preste atenção nesse vídeo que eu já volto. A Cesta de Dona Maricota, de Tatiana Belink. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na despensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas e maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou: olhem, sou o mais belo, sou louro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito. Sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então a laranja falou, bem amável, melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou, não tem erro, sou verde saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola, aqui, atenção, saudável sou eu, boa pro coração. E disse a ervilha, eu sou pequenina por fora, mas dentro tenho proteína. Logo o limão disse, quem é que não vê? Tenho a vitamina preciosa, a tal C. Mas nisso aparece Dona Maricota, e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda a sua glória, viraram sopão. E acabou-se a história. Viram a história? Vocês já imaginaram se realmente os alimentos pudessem conversar? A cozinha não seria nada do que a gente conhece, não é? Então, esse vídeo fala sobre a importância dos alimentos e a participação dela na nossa vida. Vocês já pensaram que o alimento está presente em quase todos os momentos? Prestem atenção nessa tela. Quais alimentos você reconhece nessas fotos? Eu vou dar um tempinho para vocês observarem. Essa foi fácil, né, crianças? Essas fotos trazem uma festa muito importante na nossa vida, a festa do nosso aniversário. Vocês já pararam para pensar que os alimentos servidos numa festa de aniversário normalmente são os mesmos? Como se fosse uma tradição? Então, essas fotos mostram que é muito comum nessas festividades esses alimentos serem preparados com muito carinho. Você já lembrou de alguma festa ou alguma reunião na sua casa onde existem alimentos especiais consumidos nesse momento? Então, quando a gente pensa que esses alimentos podem ser oferecidos com todo esse carinho, nós lembramos que é essencial para a sobrevivência do ser humano nos alimentar. Em cada lugar do mundo são produzidos de maneiras diferentes o mesmo alimento, vocês sabiam? Por exemplo, num lugar muito frio, são preparados uns alimentos mais quentes. E também em todas as reuniões, festas, celebrações, também são preparados conforme as pessoas que vêm, o tipo de alimento que você quer oferecer, quem vai preparar, tudo isso é muito organizado e pensado anteriormente. Quando eu era pequena, por exemplo,
A minha mãe me acordava no meu aniversário com um bolo e velas acesas, cantando parabéns. E na hora do almoço ela fazia uma comida que eu gostava muito. Ou seja, todos os alimentos daquele dia eram especiais. Naquele caso, para mim, que era aniversariante. Tem também uma vez que eu era criança e eu ia com os meus primos para a praia. E uma vez por semana, mais ou menos, um dos nossos tios levava a gente para a sorveteria. Era sempre depois do almoço e era muito legal. Íamos todos a pé e normalmente no mesmo lugar. É como se fosse uma tradição da minha família. Pois é, crianças. É muito interessante a gente começar a observar de como realmente o alimento faz parte diariamente da nossa vida, mas que em alguns momentos eles podem ser considerados sagrados, ou seja, ter uma importância um pouco maior do que só alimentar o nosso corpo. Por isso nós vamos falar hoje de alimentos sagrados. Vocês conhecem algum alimento sagrado? Vários hábitos alimentares fazem parte da cultura. E a nossa cultura, ela é herdada pelos povos indígenas, pelos portugueses, pelos africanos e também pelos imigrantes orientais. Toda essa cultura veio para o Brasil e hoje nós temos uma herança ancestral, ou seja, conhecimentos adquiridos e trazidos de pessoas que viveram anteriormente a nós. E muitos desses alimentos são considerados sagrados. Os alimentos sagrados estão presentes na maioria das organizações religiosas, existindo sempre uma ligação entre a religião e a alimentação. Nas religiões, o mesmo alimento que é servido na mesa todos os dias pode ser considerado sagrado em uma cerimônia religiosa, por exemplo. Ainda assim, cada religião pode atribuir um significado diferente para o mesmo alimento. Um exemplo disso é o pão que vocês estão vendo aí na telinha. Ele representa o corpo de Jesus na religião cristã e também pode ser o pão ázimo dos judeus. Aquele que não tem fermento e lembra o tempo em que esse povo era escravizado no Egito. Então nós vamos começar a ver agora como os alimentos nas religiões. As religiões, o alimento, como eu falei para vocês, não servem só para matar a fome do corpo, mas também para relembrar as orientações que as religiões dão e estimular o que está dentro de nós para que nós sejamos melhores para nós mesmos e também para os outros. As vivências e as práticas religiosas podem unir as pessoas e ajudá-las a refletir e buscar o aperfeiçoamento pessoal, ou seja, sermos melhores pessoas. Antes da gente entrar nos detalhes de cada religião sobre o alimento sagrado, nós vamos ouvir uma história que, assim como a gente ouviu no início da aula, essa vai conversar e falar um pouco sobre alimentos. Só que a primeira história falava de alimentos do dia a dia. E essa história vai falar sobre os alimentos que são considerados sagrados em algumas religiões. Vamos assistir o vídeo que falará mais sobre isso? Presta atenção, eu já volto. De ensino religioso. Existem alguns alimentos que são sagrados para determinadas religiões, e hoje nós iremos conhecer alguns deles. Você sabia que o amendoim, o mesmo alimento que o Dumbo jogou nas pessoas que o perturbavam no circo, é considerado um alimento sagrado em algumas tribos indígenas? Os indígenas valorizam muito os alimentos disponíveis na natureza, e algumas de suas bebidas e comidas consideradas sagradas são preparadas principalmente de milho e mandioca. Nas religiões de origem africana, as comidas que fazem parte de suas cerimônias são o acarajé, o caruru, a abará e o vatapá. Na maioria das religiões orientais, seus seguidores não comem carne. Eles são vegetarianos e se alimentam apenas de vegetais. Para os judeus, suas festas são celebradas sempre com muita comida, preparadas com todo o cuidado, como cordeiro assado,
pães sem fermento e bons vinhos. No cristianismo, desde a sua origem, o pão e o vinho estão sempre presentes em seus cultos de comunhão, pois representam o corpo e o sangue de Cristo. Então agora nós vamos ver alguns alimentos que vocês assistiram aí no vídeo. O primeiro alimento que nós vamos ver são alimentos sagrados cristãos. Os alimentos sagrados usados na Igreja Católica são o pão e o vinho, os dois muito ricos em significado. No Antigo Testamento, que é uma parte da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, o pão está presente em várias passagens, em várias histórias contadas nesse livro. O próprio Cristo, no momento da Eucaristia, ele toma o pão e o vinho e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pão descido do céu, tomai e comei. Tomai e bebei, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E quando ele fala essa frase, ele está se referindo ao pão como seu corpo e o vinho como seu sangue. Para os católicos, o pão e o vinho têm um significado todo especial. Vocês sabiam que o primeiro milagre que Jesus fez foi a transformação de água em vinho? Sim, é uma das histórias. A uva e o vinho são símbolos de alegria, de vida e de fecundidade. Um outro alimento que os cristãos trazem como sagrados é a hortelã. Veja lá na tela essa plantinha. Ela é utilizada tanto como temperos de pratos diversos, como também como uma forma de erva medicinal. É verdade, ela previne alguns problemas digestivos do estômago, faz muito bem à saúde. Mas o seu aspecto sagrado, a hortelã, ela é citada também na Bíblia. Então, ela é considerada um alimento sagrado. Ela vem nas histórias do Velho e do Novo Testamento, que são as divisões que existem dentro do livro da Bíblia Sagrada. Bacana, né? Ela aparece em várias oferendas dessa religião. E o alecrim? Vocês já ouviram falar do alecrim? Então, ele também é utilizado como tempero. Normalmente, as pessoas utilizam para temperar carnes e demais pratos também, mas ele também possui uma utilidade medicinal. Verdade, ela controla a pressão arterial e vários outros males. No aspecto sagrado, esse alimento também é citado na Bíblia, por isso que ele é considerado sagrado no cristianismo. Porque, inclusive, tem uma história na Bíblia que fala que ele ajudou a Maria quando ela estava fugindo do Egito, ajudou a escondê-la. Então, como ela faz parte das histórias da Bíblia, ela também é considerado sagrado para o cristianismo. E o peixe? Eu adoro peixe. Ele também é muito citado na Bíblia e está presente num dos milagres de Cristo. É verdade. Tem uma história que conta que Cristo estava numa procissão. Ele estava fazendo várias palestras para as pessoas que o seguiam. E as pessoas que o seguiam estavam ali para poder escutar Jesus, para poder aprender com ele. Só que demoraram dias essas reuniões e daí acabou os alimentos. Poucas pessoas tinham um pouco de pão e um pouco de peixe. E Jesus abençoou aquela quantidade e disse: sirva a todos esses alimentos. As pessoas que o auxiliavam pensaram: nossa, mas não vai dar, é muita gente. E Jesus dizia: vá e faça. Eles foram, distribuíram para todas as pessoas que estavam ali e ainda sobrou. Viu? O peixe, ele está presente nessas histórias. Então ele é considerado sagrado. Ele simboliza o alimento da vida, o símbolo da ceia dos fiéis dessa religião. Por isso ele aparece com frequência junto com o pão, como é o caso dessa história que eu acabei de contar para vocês. Mas antes da gente continuar esse assunto, eu queria fazer a primeira atividade do dia. Nós conversamos hoje que o pão é muito importante e é um alimento sagrado. Então agora a gente vai pensar, do que é feito o pão?
O pão é feito da farinha. Então vejam lá, vimos que o pão é um alimento sagrado para os cristãos. Faça um desenho para representar um alimento em que utilizamos o trigo, ingrediente necessário para a fabricação do pão. Então vocês vão pensar em todos os alimentos que levam o trigo. São vários. Vocês podem perguntar para um adulto da sua casa, mas eu vou esperar esse tempinho para vocês desenharem esse alimento que você imaginou.
Eu estou aqui curiosa em que tipo de alimentos vocês pensaram. Eu fiquei aqui, já estou até com fome. Eu pensei, além do pão, né? Do macarrão, coxinha, pastel, bolo, empadão, torta, farofa. Nossa, tantos alimentos que levam o trigo. Quero ver esse desenho bem caprichado nas escolas e compartilhando com os amigos e professora quando vocês voltarem. Combinado? Agora nós vamos falar sobre alimentos sagrados africanos. No candomblé, por exemplo, que é uma religião brasileira da matriz africana, os rituais são regidos pelos orixás e seus ebós. Ebós é qualquer tipo de oferenda que é feito para essas divindades. Entre a riqueza das heranças que africanos e africanas trouxeram para o Brasil está uma manifestação religiosa da África que é o candomblé. Durante as cerimônias dessa religião, o ato de comer, assim como a dança, tem um significado sagrado para eles. É através da comida que os praticantes do candomblé se comunicam e homenageiam os orixás, que são as figuras que representam os ancestrais. Vamos ver alguns desses alimentos. O dendê, por exemplo, o azeite de dendê, ele é considerado um ouro para essa tradição religiosa. É considerado um líquido iluminado. As receitas africanas possuem ingredientes e temperos que são usados pelos seus ancestrais, e um deles é o azeite de dendê. A jabô. Esse alimento do ritual africano também é repleto de detalhes e simbolismos. Existem muitos pratos preparados com normas e regras específicas para o cardápio dos orixás, nos diversos terreiros dos cultos africanos. O ajabô, por exemplo, são quiabos partidos em rodelas pequenas e temperados com mel de abelha. E a pipoca, quem que não gosta? Eu adoro! Junto com um filme, então, perfeito! Vocês sabiam que esse alimento é considerado sagrado? É sim, ele é um ingrediente mágico poderoso e pertence a Abaluayê, que é o orixá da saúde, da evolução, da cura do corpo e do espírito. Diz a lenda que Abaluayê nasceu com feridas na pele e ele foi abandonado pela sua mãe e criado por Iemanjá. Em uma festa dos orixás, Abaluayê foi com uma roupa de palhas para esconder as feridas que ele tinha no corpo. Mas Yansan, querendo saber e ver quem era esse homem, com uma ventania afastou todas as palhas da roupa de Abaluayê, tendo as suas feridas se transformado em pipocas claras. Abaluayê se mostrou um homem muito bonito e dançou a festa toda com Yansan. A pipoca traz purificação para essa religião, traz a limpeza, a cura espiritual, o axé de Abaluayê, para pôr fim a todas as energias negativas e ajudar na cura de doenças para o corpo. Viu quanto significado essa pipoca tem para essa religião? E o nosso último alimento do dia é esse aí, o malá. É uma comida que é oferecida também para vários orixás e tem um significado sagrado para os fiéis do candomblé. Pode ser feito com feijão fradinho, azeite de dendê, camarões, adoro, ou preparado com carne fresca. Eles preferem a rabada e também utilizam muita pimenta verde. É oferecido em uma gamela. Gamela, professora? O que é isso? É uma vasilha bem grande que pode ser feita de barro ou de madeira. E essa gamela, ela é forrada com uma massa de acaçá, que é feita com fubá. Viram quantos detalhes? Quanta coisa a tradição traz em relação aos alimentos das religiões? Então agora vamos para a nossa última atividade do dia. Nós vamos fazer um quebra-cabeça. Eu separei para vocês 2 alimentos sagrados que vocês vão ter que descobrir conforme nós formos montando as peças do quebra-cabeça. O primeiro alimento é esse. Eu vou dar uma dica, é um alimento sagrado cristão. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem essas peças e daí nós vamos começar a montar juntos
o quebra-cabeça e descobrir qual é esse alimento que está aí todo dividido em pecinhas. Combinado? Eu aguardo. E daí, crianças? Que alimento é esse? Pipoca? Pão? Vinho? Vamos descobrir. Vamos começar a montar o nosso quebra-cabeça. Agora melhorou. Vamos ver. Mais uma peça. Olha lá, está começando a aparecer. Agora ficou fácil. Vamos colocar a última peça? Muito bem. Quem falou peixe acertou. Vamos para o próximo alimento então? Vou dar mais um tempinho para vocês olharem esse e tentarem descobrir qual é.
Esse foi um pouquinho mais difícil, né, crianças? E é de outra matriz também, é da matriz africana. Vamos ver quem que descobriu? Montando as peças, já está quase aparecendo. Olha lá, vocês lembram o nome desse alimento? Veja lá, parece uma pizza. Será que é uma pizza? Não, agora já dá para ver. Quem falou omalá acertou. Nossa, me deu até uma fome agora. E com essa brincadeira, nós terminamos a nossa aula de hoje e antes nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos no dia de hoje. Aprendemos que alguns alimentos são considerados sagrados e também conhecemos alimentos sagrados cristãos e africanos. Quanta coisa, né, crianças? Assim nós chegamos no final da nossa aula. E não esqueçam de lavar muito bem as mãos. Na próxima semana nós vamos aprender muito mais. Até a próxima!